1974. Então, havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Então, a gente já vê que era um cara que andava na linha, né? Ele se afastava do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, que são 1.000 bois, hein? E 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. A gente está falando de um cara nobre, hein? Proprietários de terras, de gado, de animais, hein? Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Você vê a preocupação que ele tinha dentro da família, como patriarca, como marido, como pai, como senhor da família, hein? Porque sei que na época os empregados eram chamados de servos, porque certamente eles não tinham um salário muito alto, não, mas eles conviviam, então eles eram ali para servir mesmo. Então ele era certamente chamado de senhor, hein? Então ele tinha uma honra muito grande, um respeito muito grande de todo mundo. Mas apesar disso, de ser certamente chamado de senhor e de receber o respeito de todos, ele era muito preocupado em não desagradar a Deus. E até a preocupação era tanto dele que ele até se preocupava e oferecia sacrifícios. Os holocaustos eram os animais mais bonitos, sem manchas, sem defeitos. Era sempre o mais bonito que se oferecia para Deus. Então não era sacrificar qualquer um animal, hein? Aí ele fala assim, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. E aí ele habitualmente sacrificava um animal para pedir perdão em nome dos filhos. A primeira aprovação de Jó, aí começa as provações de Jó. Certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. Você vê? Satanás veio junto com os anjos na presença do Senhor. O Senhor falou, "De onde você vem?" perguntou o Senhor. Satanás respondeu, "Estive rodeando a terra, observando o que nela acontece." Porque a terra foi dada para Satanás quando ele foi expulso do céu, dos céus, quando ele se rebelou, Deus expulsou ele. Ele foi expulso com 1/3 do exército de anjos que seguiu ele, que se rebelou junto com Satanás. Só que como ele não conseguia a rebelião, ele foi expulso do reino de Deus. Lá ele foi colocado na terra que naquela época ainda era vazio e sem luz, era trevas, hein? Por isso que a gente fala que Satanás está nas trevas. E voltará para as trevas também. Por quê? Porque ele foi expulso na terra que não tinha nada. Se você ler em Gênesis, bem no início, ele fala que a terra era vazia, não tinha luz, não tinha nada. Tinha só a coisa ruim, né?
Certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Tema a Deus e se mantém afastado de mal. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus, hein? Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, da sua família, dos seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Estenda a tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Ó, você vê o que ele fala? Como é interessante? É verdade. Mas tu puseste um muro de proteção ao redor dele. Você vê o que Deus, quando a gente oferece sacrifícios espirituais hoje, a gente vê no Novo Testamento que os sacrifícios que a gente tem que oferecer a Deus são espirituais. Deus não se alegra com sacrifícios de sangue, de carne. Precisou do sangue para nos purificar. É por isso que Jesus, na época, precisava derramar sangue para pagar pelo pecado, hein? Então sacrificava animais. E depois o sacrifício supremo foi de Jesus Cristo, que derramou o sangue dele, igual o cordeiro, hein? Entendeu? Então ele foi sacrificado igual um cordeiro, e o sangue dele pagou por nossos pecados. Até a partir daí, então, não há mais sacrifício que paga pecados ou qualquer coisa, porque o sacrifício supremo já foi feito. Ele paga para esses que estavam e esses que são por vir, está escrito. Então, a gente vê quando a gente... Agora, o nosso sacrifício que a gente pode dar para Deus é nosso tempo, hein? É passar tempo com Ele, passar tempo para obra dele, quer dizer, divulgando a palavra dele, não é tanto para a obra assim, mas é mais para salvar almas, né? A missão que ele dá a cada um convertido, o Senhor, ele falou, vão pelo mundo, impõe as mãos nos doentes, nos enfermos, manda os demônios embora, e eu, com sinais, colaborarei com vocês, né? Que é o final dos versículos de Marcos, do Evangelho de Marcos. Então, o sacrifício espiritual que a gente pode oferecer a Deus é passar tempo com Ele em comunhão, em oração, em divulgação da palavra, o que a gente faz agora. Isso é um sacrifício espiritual, porque ele fala que onde tem 2 ou 3 pessoas falando no nome dele, ele está no meio deles. Ele se deleita disso. É como se fosse um cheiro agradável que sobe nas narinas dele na época quando faziam o holocausto, hein? Então, nosso tempo ele é impagável. É Deus que nos dá o tempo de vida, hein? À nossa disposição, e nós escolhemos o que fazemos com cada segundo que Deus nos dá. Então, o sacrifício espiritual que a gente pode fazer que nos é pedido no Novo Testamento, é colocar esse tempo à disposição do Senhor, retribuir um pouquinho. Como se fosse um dízimo, hein? Quando a gente recebe 100, ele fala que ele está dando, tudo é dele, tudo vem dele. Mas que a gente tem que, logicamente, teríamos que devolver uma parte para o avanço do reino dele. Né? Quer dizer, não só para o avanço do reino dele, mas para socorrer as viúvas e os órfãos, está escrito na palavra. Hein? Então, quer dizer, todos que estão precisando. Então, isso não há obrigação nenhuma.
mas é pelo entendimento. Paulo ali fala, ele nunca pediu nada. Terrível. Por exemplo, a gente tem um exemplo de Paulo, ele falou que ele nunca pediu nada, que ele sempre continuou a trabalhar e que nunca... Aqui estava escutando um negócio de concluir. Não sei se está continuando aqui. Mas acho que sim. Então, eu acredito que isso é uma coisa de coração. E não há, na verdade, no Novo Testamento não há mais essa décima parte. Tem ofertas, são ofertas do que vem do coração. Mas a oferta, ela não salva. Isso é uma coisa que você tem que ter bem claro em mente. O que salva é o sacrifício espiritual, é a crença em Deus, é de crer que Deus é soberano, que Deus é Deus, que Jesus Cristo pagou pela nossa vida eterna, pelos nossos pecados, para a gente poder reinar junto com Deus. Isso que nos dá a salvação, de crer que Jesus Cristo pagou, é que Ele é o Filho de Deus. Não, ela não se compra. Agora, quando a gente fala de obra ou de fé, a gente fala que a fé sem obras, ela é morta, não a gente, a palavra que fala isso. Em Tiago, se você já leu Tiago, você vai ver que, acho que no capítulo 1, até já, ele fala que adianta falar para um desamparado, que não tem nada para se vestir, que está com frio. Ah, Deus te aquece o coração. Se a gente não dá, Deus te abençoa se a gente não dá um agasalho para ele. Então é isso. Agora, continuando. Pois bem, você pode prová-lo. Quando ele falou que ele amaldiçoará Deus se ele tira as coisas, aí Deus dá autorização para o Satanás. Isso hoje não acontece mais não, porque ele já deu até o filho dele para pagar por nossos pecados. Então está escrito que Deus não nos coloca à prova. Nunca. Então, é por isso que tem que fazer uma grande diferença. Mas isso não quer dizer que a gente não é tentado pelo diabo. Aqui ele deu a permissão ao diabo, porque ele estava colocando... O diabo mesmo falou, você está colocando muros altos, você está protegendo ele. Entendeu? Aí Deus fala, não, tudo bem então. Pode prová-lo. Eu vou tirar os muros, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe causa nenhum mal, nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles. Quando os sabeus nos atacaram, não sei, deve ser um povo lá, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus, que é outro povo, roubaram seus camelos, seus camelos e mataram os seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Calma aí, que eu tenho que ver porque está latindo tanto. O que é? Só para perturbar, hein? Eita. Não é nada não. Desculpa.
Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Agora, você já imaginou isso? É, isso não é uma história, hein? Isso é real. Isso na palavra tem parábolas, tem coisa assim, mas isso são fatos. Isso aconteceu. Então, já imaginou? Tem 10 filhos, tem 7 filhos, 3 filhas. Aí fala, a casa desabou e todos os seus filhos morreram. Não me lembro agora nessa parte se as filhas já tinham morrido ou não, mas acho que não. Aqui são os filhos mesmo. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que ele não amaldiçoou, hein? Porque ele sabia que de qualquer maneira ele era impotente. Tudo que ele tem tido não foi por ele querer. Porque se Deus não quis deixar, ele nunca teria tido nada. Então ele fala, saiu nu, porque é verdade, a gente sai nu do ventre da nossa mãe. E a gente vai estar como quando a gente vai partir nu? O Senhor me deu o que eu tinha. A gente tem que reconhecer, quando a gente tem as coisas, que tudo vem do Senhor. Quando a gente consegue reconhecer isso, a gente consegue entender também quando a gente não tem essas coisas mais. Porque não foi um presente por um tempo, então. Agora tem um outro propósito. Entendeu? São propósitos, na verdade. Nem presentes são, porque não há valor para Deus. Não tem, claro que Ele sabe. Se você tem uma ovelha ou que você tem 1000 ovelhas, é diferente. Você vai estar rico, poderoso. É óbvio, mas Ele permite isso, de ser rico e poderoso, quando Ele vê que a gente não se atribui o poder, mas que a gente reconhece que tudo que a gente tem, a nossa própria vida, que sem a nossa própria vida a gente não consegue desfrutar do que Deus nos dá. Então, quando a gente consegue reconhecer a cada passo na nossa vida que tudo que a gente tem é pela graça de Deus, pela vontade de Deus, aí Deus ele mantém o seu amor, ele mantém a sua proteção no nosso redor. Ali ele demonstra dentro desse livro de Jó, ele demonstra como que é quando ele retira a proteção. O que ele não faz mais hoje. A gente hoje que se retira da face de Deus e das bênçãos. Saio nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor não toma mais nada. A gente que não sabe o guardar, porque a gente se afasta do Senhor e a gente se afasta das bênçãos. Então a gente começa a perder, Satanás se apodera das nossas coisas. Não é Deus que toma de volta. Lá era Deus também que permitiu. Mas hoje não. Hoje, se a gente está com Deus, Satanás não pode. Entendeu? Por causa da graça, por causa que Jesus pagou. Hein? Sempre tem isso em mente. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Então, aqui já é o versículo 1 já foi. Então, você vê que o versículo 2 é uma meia página só. O versículo 3 é uma meia página. Então,
Também, talvez. Então vai até rápido, né? Quer dizer, eu vou fazer um por dia. Mas para não é bom, porque senão a gente passa muito tempo. São capítulos curtos. Então isso é a primeira aprovação de João, hein? Porque terá outros. Agora, depois tem os amigos. E o que